dizendo justamente que a arte paleocristã, ela se vale muito daquilo que está ao redor dela. Os cristãos se baseiam ou se inspiram, ou não é uma cópia, é uma ressignificação, tem que usar essa expressão, né, do mundo que está ao redor deles, daquele mundo greco-romano, o mundo muito forte do mundo helenista, não é mais o clássico helênico, o helenismo, já disse no começo das aulas, eu não gosto de usar essa expressão, mas é já um exagero do clássico, é quase que o barroco do mundo clássico, é o mundo helênico, e ainda passando para o mundo romano, então a coisa fica até mais exagerada ainda, não é? E os cristãos, eles vão, então, assumir vários desses elementos, e aí as catacumbas, então, são a expressão maior dessa arte. Já dizia, então, não há uma preocupação com questões dogmáticas, a princípio, não é? Especificamente nos primeiros 2 séculos, 3. Depois, aos poucos, vão aparecer elementos também, preocupações teológicas e dogmáticas, né? Um outro dado importante é que a maioria dos cristãos, como a maioria das pessoas do Império, eram analfabetas, não liam, só liam as pessoas das classes mais elevadas, os membros de governo, não é? E a grande maioria não lia, e isso vai se tornar uma coisa ainda mais clara depois com as invasões barbáricas. Os bárbaros não liam, não escreviam, não é? Aos poucos vão entrar nesse mundo através justamente do apoio, do desenvolvimento dos monges que vão trazer essa cultura para esse mundo do mundo dos bárbaros, né? Uma outra coisa importante também é que essas catacumbas, elas expressam uma realidade prática. Era o local onde os cristãos eram enterrados, não é? Eles não tinham lugar de culto, não tinha uma igreja, as reuniões eram feitas nas casas, não é? Eram pessoas muito simples, a princípio, muito pobres. Aos poucos vão entrando pessoas mais bem de situação. Um caso concreto é a Domitila, já citamos também, não vou repetir mais, né? E aí também a necessidade dos cristãos de se distinguir dos pagãos. Então, por exemplo, esculturas não existem. Tá? Até o século III, ano 200 todo, as primeiras esculturas vão ser finais do século III em forma de sarcófagos. E depois, aí sim, no século IV, aí em diante, mas nunca esculturas assim em pé, como os deuses, né? Estátuas, isso não tem. O que a gente vai ter é o relevo, né? Vamos ter o relevo. Outra questão interessante para a gente destacar é a questão justamente, então, dos símbolos. E aí eu trago para vocês aqui as catacumbas esse texto de Alexandre, não é? de Clemente de Alexandria, desculpa, na obra dele, O Pedagogo. Ele é um dos pais da igreja do Egito, justamente, entre 150 e 217. Então, ele falava do uso das imagens. A afirmação dele: nossos selos devem trazer a imagem de uma pomba, de um peixe, de um navio a pleno vento, de uma lira de que se servia Polícrates, ou de uma âncora que Seleuco fez gravar em seu anel. Está se referindo a personagens do mundo pagão, né? Se está desenhado nele um pescador, este deve recordar-nos os apóstolos e os discípulos que pescaram na água. Então, essa vamos dizer, uma citação que nos mostra que era comum aos cristãos utilizarem-se de símbolos, né, para as expressões, para a sua expressão religiosa. A gente vai ter outros personagens que vão escrever, o próprio Tertuliano vai fazer uma citação também. Só que isso nos faz, assim, a gente não tem que ter aquela falsa ideia de que tinha símbolos gravados por todos os lados. Não, eram coisas muito discretas. Aqui, concretamente, gravar num anel, um selo, eram coisas muito pequenas, né? E, claro, nas catacumbas isso vai aparecer de um modo maior, de um modo mais pleno, não é? Havia, então, nesses símbolos, era um código de comunicação da fé expressa por esses cristãos, não é? Eles comunicavam a fé através destes símbolos. Então, era um código, esses símbolos eram um código, né? Havia uma obra escrita nesse período também, não sei se alguém já ouviu falar, o Fisiólogo, em latim Fisiólogos,
da área de Alexandria. Alguns atribuem essa obra a Clemente de Alexandria, não é? Que era uma obra que trazia os vários elementos, uma coletânea de imagens, de lendas do mundo antigo, referente principalmente sobre o mundo animal, não é? Animais, pássaros, mas também havia até pedras e até animais fantásticos, tipo, a gente tem aí o unicórnio, né? E esses animais, então, eles eram vistos dentro de um mundo assim mítico, mas cada um deles tinha um símbolo, tinha ali na história havia sempre um ensinamento ético da parte de quem lesse a história. Então, esses animais, eles tinham alguns dados ou positivos ou negativos, não é? Então, isso também essa obra é uma obra bem interessante, porque ela, com certeza, ela também era utilizada, ou talvez até pesquisada ou lida, ao menos era conhecida em alguns ambientes, como eu falei, é do Egito, não é? Nós não temos muitos testemunhos da obra do paleocristianismo no Egito, muita coisa foi destruída, mas havia também no Egito muita coisa paleocristã, não é? Pouco chegou até nós. De qualquer modo, essa obra é uma obra importante que nos ajuda a entender um pouquinho a importância, então, destes símbolos, né, nesse mundo. Quando a gente, então, fala de símbolos, né, a gente vai falar das catacumbas, né, a gente vai lembrar o símbolo, o que é um símbolo? A palavra símbolo vem de símbolon, jogar para frente. Era também uma expressão para se fazer um contrato, não é? Se pegava uma coisa, se dividia em duas partes, então cada um ficava com um pedaço. E quando se ia refazer aquele acordo, cada um trazia de novo aquelas duas partes, elas se encontravam, né? É uma forma de entender também símbolo. Então são duas partes, cada um tem uma parte, e aí quando se encontravam, isso criava-se um conjunto, criava-se um todo, não é? É um sinal que comunica algo que vai além daquilo que aparece de forma concreta, né? E aí é algo muito contextualizado, é algo muito próprio de cultura, cada cultura tem os seus símbolos, aquilo que diz um dado para uma cultura vai dizer outro para outra cultura. Eu trouxe aqui o exemplo da serpente, né? Porque para nós, assim, praticamente muitos elementos do cristianismo e mesmo no Brasil, assim, na cultura brasileira, talvez, em geral, sem eu querer me aprofundar muito, né, em outros dados, a serpente é meio vista, a cobra, como um dado muito negativo. Aqui, nesse manual, Sinais, essa fonte que eu tirei aqui, esse livro é fonte Sinais e Símbolos, Guia Ilustrado das Origens e dos Significados. Aqui tem um pouquinho sobre as serpentes, né? Então, com a sua aparência insólita e estranho modo de deslocamento, a serpente sempre despertou fascínio e repulsa. A beleza simples de sua forma contrasta com seu simbolismo complexo e poderoso. Aqui tem essa serpente, aqui é a maga hindu, é uma benévola serpente guardiã associada à chuva, à fertilidade, à renovação. É representada com a parte superior do corpo de homem e a cauda de serpente. Então, isso aqui é uma serpente com um significado, né? Um símbolo positivo. Outra aqui, rapidamente, a serpente é o símbolo da medicina, não é? É o caduceu, esse bastão com duas serpentes entrelaçadas, né? Um antigo emblema da cura, associado a Hermes. Essa aqui é a Naja, não é? Guardiã dos mortos, né? No Egito. O seu nome significa apreciadora do silêncio, são duas cobras najas, não é? E por aí vai. Então, só rapidamente, tem outros símbolos da serpente. Eu trouxe alguns símbolos muito específicos aqui. Para nós, quando aparece especificamente a imagem de Adão e Eva, a serpente é símbolo do pecado, do mal, né? Da queda, especificamente. Né? Vou falar agora, então, começando rapidamente aqui, dos símbolos na arte paleocristã. E um dos símbolos que eu escolhi, assim, tem vários, mas um dos que mais estão presentes é justamente o símbolo do peixe, né? Peixe, aqui esse quadro interessante aqui, bem realista, né? De peixes de todos os tipos, tem até foca ali, são seres marinhos, para ter uma ideia de como é rica essa representatividade. Opa, vamos lá, para frente. Um momentinho só. Vamos lá.
Então, na catacumba de Calisto, a gente tem essa representação desse peixe com esse cesto de pães. É uma representação típica de um cristão que conhece um pouco, né? É uma representação que vai nos falar logo da Eucaristia. É um dos dados típicos, né, da figura do peixe. Essa outra aqui embaixo, a gente tem esse mosaico, isso já é tardio, século IV, né? Já tem ali uma área, a gente vai ver depois um pouquinho, já está dentro de um espírito quase bizantino, né? Embora seja no norte da África, por isso Bizâncio não é só no Oriente, Bizâncio está presente também em outras regiões, né? De qualquer modo, o peixe tem a ver com muitas culturas, né? Com todas as culturas, o peixe é um dado importante, né? Para nós, ele é um símbolo fundamental, né? Porque tem a ver, primeiro que tudo, o peixe tem a ver com a água, né? Então, o peixe ligado no cristianismo tem a ver com a água. Qual é o símbolo da água no cristianismo? Ora, não dá para desenhar a água nas pinturas. Ela aparece associada por exemplo, ao milagre de Moisés, que bate na rocha, a água do Mar Vermelho, que se abre, Jesus, que transforma a água em vinho. Então, é sempre ligada a um outro elemento, a um outro dado, né? No cristianismo, a água é elemento de purificação, é elemento de vida. É através da água que a pessoa vem à vida nova, o cristianismo. A pessoa se torna cristã, no cristianismo ela se torna cristã através do batismo, não é? O batismo era feito em água corrente, por isso haviam os batistérios, nós vimos alguns exemplares ali. Dura Europos, a gente viu aquele batistério, assim, nem vimos o batistério, mas a região, a área ali da casa, né, aquele espaço onde estava o batistério, geralmente era água corrente, não é? A água, então, ela tem essa relação com a vida, é a água que traz justamente o peixe é esse símbolo da vida, e com o tempo, com o passar dos tempos, né, onde não era possível batizar com água corrente, se usava água de vasilhas, não é? Se benzia a água. E essa bênção da água, qual é o costume da bênção da água? É o costume também do exorcismo, para que a água aquela água se tornasse uma água purificada dos maus espíritos. Porque havia também essa ideia, né? Porque a água, na água havia também os maus espíritos, havia coisas que não eram coisas boas nessa água. Por isso, então, se faz essa bênção, esse exorcismo, não é? O cristão, ele é um peixe que vive nessa água, não é? A gente vai ter um texto do Teófilo, vai dizer o seguinte, desculpa aqui com relação à âncora, né? Mas voltando ainda com relação à âncora, porque com peixe, porque peixe e âncora aparecem juntos, né? Ele vai dizer da âncora, esperança é esta, a âncora, né? Esperança da fé, que seguramos qual âncora de nossa vida, firme e sólida, e que penetra até além do véu no santuário. Isso aqui é no livro na carta aos Hebreus, né? Mas um autor cristão dos inícios, né, o autólico, ele vai dizer o seguinte: os seres benditos, nascidos da água, foram abençoados por Deus, a fim de que isso mostrasse que um dia os homens haveriam de obter o arrependimento e o perdão dos seus erros por meio da água e do banho da regeneração. Então, o símbolo do peixe, o símbolo da água estão muito próximos, muito interligados, não é? Uma outra questão ligada ao peixe também é um peixe específico, que é o golfinho, não é? É interessante que o golfinho hoje é um animal assim tão simpático, mas essa imagem do golfinho, ela está presente desde das origens, né? E é visto já no mundo mítico, né? É visto como um animal que conduz ao mundo interior, ao mundo inferior, depois de mortos, é o golfinho, isso na mitologia, é o golfinho que conduz a alma para o mundo dos mortos, para o outro mundo, né? A ideia também entre os pescadores de que o golfinho ajuda os pescadores, ajuda os náufragos, indica o local onde há mais peixes durante uma pesca. E aí o cristão é um golfinho que nada em direção à vida, em direção ao batismo.
Então, o golfinho ele aparece como um símbolo justamente dessa vida também, né? A gente vai ver. Eu procurei, encontrei muito pouco golfinho nas representações, tá? A gente tem uma outra que eu vou indicar ali, mas a não ser que isso aqui seja um golfinho, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que isso aqui não é um golfinho, peixe comum, não aparece pelo menos. E outra coisa importante, a âncora, não é? Vejam bem, são sempre elementos, digamos, marítimos. Água, golfinho, peixe, âncora, a barca. A gente vai ver também a barca também aparece, não é? Como elemento desse estar nessa água da vida, não é? Então, a âncora e peixe aparecem juntos. Existem várias formas de âncora. Alguns veem na âncora uma forma de cruz. Percebam que aqui ela tem essa representação aqui. Está muito interessante porque praticamente são os peixinhos, eles foram quase que fisgados pela âncora, como se aqui fosse uma fisga desse anzol, né? Não sei se era essa a intenção do autor, de quem fez esse grafite, porque isso aqui é um grafite, é uma ranhura que se faz na pedra, né? O original está aqui, mas esse desenho ele aparece um pouquinho melhor. Mas vejam bem que forma uma cruz. Alguns autores dizem que provavelmente não seja uma cruz, porque os cristãos eles eram muito reticentes ao representar a cruz, né? Isso a gente vai ver, ela vai aparecer muito assim discretamente, mais lá na frente, meados do século, finais do século IV, né? A gente vai ter alguma representação na igreja de Santa Sabina, com o crucificado inclusive, mas é muito raro. A cruz ela vai aparecer muito discreta. Então, dizer que aqui a gente tem a cruz aqui é meio exagerado, talvez, né? Outro elemento que aparece também, quer dizer, a questão da âncora, não é apenas essa relação com o mar, com a vida, mas a âncora, ela também simboliza o quê? Simboliza esperança, simboliza firmeza, simboliza essa constância, confiança, que é o próprio Cristo, né? O cristão, ele tem em Cristo a sua âncora. É símbolo da fé, não é? É símbolo da fé. A fé simbolizada pela âncora. Âncora firme, sólida, né? Que, como foi dito ali, que penetra até além do véu do santuário, da carta aos Hebreus, né? Então, essa confiança. E aí aparecem várias representações, algumas delas escritas, aparece também a escrita a paz esteja contigo, pax tecum, in pace, esteja em paz, ou spes, em latim quer dizer esperança, não é? Vamos ver essa aqui, temos outras representações aqui de âncora com peixe, e aqui temos a âncora, temos o peixe, e temos o quirô, né? Que vai ser o Christos, que vamos falar também disso aqui daqui a pouco. E essa aqui é uma âncora bem interessante também na Catacumba de São Sebastião. Aqui temos um epitáfio de Atimeus, também da Catacumba de São Sebastião, e aqui temos, então, a âncora. Epitáfio é um texto que se escrevia, é uma pedra que, com certeza, ficou fechando o lóculo, né? O espaço lá da tumba. Atimeus, eu não consegui ler o que está escrito aqui, não dá para ver, mas viveu 8 anos, Dixit, 8 meses, não, Anis viveu 8 anos, 2 meses, Earinos e Potens filho de Earinos e de Potência, né? Eram os pai e mãe desse jovem chamado Atimeus, né? Aqui a lápide de Licínia também, aqui tem vários símbolos interessantes, e aqui eu acho que exemplifica bem aquilo que eu dizia para vocês a respeito justamente dessa, não vou dizer dessa mistura, não é sincretismo, mas não havia, especialmente em algumas famílias, não havia muito problema em adotar elementos do mundo mitológico. Eu ia dizer do mundo pagão, não é? Meio forte, mas é do mundo que circundava esse povo todo ali, era a realidade que eles viviam. E muitas vezes os artistas, aquelas pessoas que se encarregavam dessas obras, eles vinham, muitos deles inclusive eram desse mundo, não necessariamente tinham que ser cristãos, não é? E aqui a lápide de Licínia diz o seguinte: DM é uma expressão típica pagã, não é? De manes, quer dizer, dos espíritos, é a coroa de louros,
típica também desse mundo, já conhecido, a coroa dos vitoriosos, daqueles que venceram, né? E também tem símbolos cristãos. Ictis zonton, que quer dizer peixe dos viventes. E aqui estão justamente os peixes e a âncora. Então, é uma típica representação que mostra essa relação entre o mundo circunstante, mitológico, politeísta, pagão, e uma religião que está encontrando, eu diria assim, está ali buscando o seu caminho de expressão também através da arte. O sarcófago de Lívia primitiva, Museus Vaticanos, aqui aparece o epitáfio, e aqui aparecem elementos bem interessantes, que estão peixe, a âncora e o bom pastor. Nós vamos falar depois do bom pastor. Esse tipo de representação aqui lateral, esses frisos, isso aqui isso aqui é uma espécie, é um sarcófago, né? Alguns desses sarcófagos, isso é típico do mundo greco-romano, que representam o quê? Dizem os entendidos, representam as ondas, o vai e vem da vida, não é? São as ondas, que é a vida humana, é o vai e vem, né? A constância da nossa vida, que é como as ondas do mar, não é? Isso também aparece em vários sarcófagos. Isso aqui é interessante, essa imagem aqui da catacumba na verdade, não, chama catacumba de Hermes, não é? Não era uma catacumba só dele, mas nesta catacumba foi encontrado essa lápide de Hermes, em Adrumeto. Adrumeto, vocês já conhecem, não é? É aquela cidade na Tunísia. Isso está no Museu do Bardo. E é interessante porque aqui aparecem esses dados. Muito provavelmente isso aqui seja assim, um golfinho, né? Deve ser um golfinho isso aqui, né? A âncora, né? Aqui a água representada, né? Vários tipos de peixe, né? Isso aqui é um mosaico, né? O estilo de representação geométrica típica das pinturas do período. Isso aqui já é um pouco tardio, vejam bem, isso aqui é provavelmente, eu não coloquei data aqui, deixa eu ver se eu tenho, né? Não coloquei ali, mas é do 4º século para frente, tá? Já é, a maioria dos testemunhos que a gente tem lá da região de Adrumeto, que chegaram até nós, já são mais tardios, tá? E aqui a gente já tem alguma coisa daquilo que vai gerar depois, vai se transformar depois na arte bizantina. Alguma coisa pictórica, assim, bem específica do que é o bizantino. E ali está escrito, né? Hermes mandou fazer para sua esposa e para o seu ou os seus filhos caríssimos. Então, interessante, né? Hermes coniugi et filii dulcis simis. Hermes mandou fazer para a sua esposa e para o seu ou filho, porque filho, não diz aqui se é filhos ou filho, um só, ou são mais filhos, né? Mas ele mandou fazer. Era o pai, mandou fazer para a esposa e para os seus filhos. Dulces, doces, caros, queridos, caríssimos, né? É uma coisa bem interessante, bonita, específica desse. Outra questão interessante dos peixes é que ele aparece em lâmpadas, aparece em pequenas joias que chegaram até nós. Já falei, o próprio Clemente dizia dos anéis, não é? Mostra justamente a certeza que se tem desse símbolo. E também, um elemento fundamental, que é bom lembrar, ele representa também a ressurreição, né? O próprio Cristo ressuscitado, a primeira refeição do ressuscitado. Vocês, quem conhece um pouquinho, durante a semana, logo a seguir ao domingo da Páscoa, aparecem várias leituras do Evangelho, em que as várias leituras, né, todos os dias da semana, são os relatos das aparições de Jesus ressuscitado. E uma das primeiras aparições, ele se reúne, ele aparece aos discípulos, que estão os apóstolos, os discípulos que estão à beira-mar, vão pescar, como se nada tivesse acontecido, ou melhor, morreu o nosso mestre, não podemos fazer mais nada, vamos seguir em frente. Então, vão pescar, né?
ou seja, significa vamos retomar a nossa vida cotidiana, porque o que passou, passou. E aí Jesus aparece à beira-mar. E aí eles olham quem que é aquele, ficam meio assustados, e quando alguém reconhece, Pedro especialmente está nu, porque o texto diz, né, ele estava nu, simboliza justamente também esse estar despreparado, não estava esperando que o ressuscitado de fato ressuscitasse, e aí Pedro se atira ao mar, e aí Jesus, para dizer que era o ressuscitado, ele diz, vocês têm um pedaço, tem peixe, vamos comer. E aí a primeira refeição do ressuscitado é justamente peixe. Então esse também é um texto interessante que nos mostra bem essa questão da importância do símbolo do peixe. Aqui nós temos uma epígrafe de Abércio, fiz essa tradução, do italiano, né? É uma epígrafe que foi encontrada, deixa eu ver aqui, na cidade de Gerápolis, na Frígia, em fins do segundo século, 190, 180, tá? E aí esse rapaz, essa pessoa, ele faz essa epígrafe, isso foi encontrado, foi pedra, não é? E ali ele mostra, através dessa epígrafe, nós podemos ter assim uma certa clareza da importância dos símbolos, vários símbolos que aparecem aqui e que só uma pessoa assim iniciada podia reconhecer. Então eu vou ler e vou fazer alguns comentários, né? Cidadão da cidade eleita, essa cidade eleita é a igreja ou Roma também. Cidadão da cidade eleita, eu mesmo fiz este monumento enquanto vivia, para ter aqui a nobre sepultura de meu corpo. Eu, de nome Abércio, discípulo do casto pastor que pastoreia o rebanho de ovelhas por prados e colinas. Quem é o casto pastor? É Jesus. A gente vai ver depois o bom pastor. Que pastoreia os rebanhos de ovelhas por prados e colinas. Quem é o rebanho de ovelhas? Os cristãos. Que tem grandes olhos, que do alto olha todas as coisas. A onipotência divina, Cristo, que nos acompanha, né? Que está sempre presente. Ele, de fato, me instruiu em escrituras dignas de fé e me convidou a Roma para contemplar o trono, seria a sé romana, a sé de Pedro, e ver a rainha em vestes áureas e áureas sandálias. Essa rainha estaria se referindo à igreja, né? E vi lá um povo que leva um selo brilhante. Quem é este povo? Os cristãos. Visitei também a planície e, ali eu corto, tinha um trecho que não interessava muito, e tendo Paulo comigo, quem é Paulo? Ele não leva Paulo. Quem é Paulo que está com ele? São as escrituras, né? Paulo simboliza o quê? As escrituras, as cartas paulinas, as instruções, né? Os evangelhos aqui, eles ainda já estão escritos, no final do primeiro século a gente já tem os evangelhos, né? Mas provavelmente já era algo mais difícil, não havia uma difusão tão grande ainda dos evangelhos aqui. Paulo, ele exemplifica, tendo Paulo, tendo as escrituras. E por toda parte me guiava a fé e me saciei de peixe puro. O que é esse peixe puro? A gente vai ver, se refere à Eucaristia. De grande fonte, que a casta virgem apanha e oferece como alimento aos amigos a cada dia. Referindo-se à Eucaristia, este peixe puro, não é? Casta virgem é a igreja, não é? Tendo um vinho excelente que misturava com água junto com o pão. Estas coisas fiz escrever aqui eu, Abércio, em minha presença. Na verdade, tinha 72 anos, está dizendo, né? De fato, na verdade, quer dizer, a tradução pode ser de fato, eu tinha 72 anos. Qualquer pessoa que entenda o que digo e sente como eu, está se referindo com certeza aos cristãos, reze por Abércio. Mas que ninguém coloque um outro no meu sepulcro, senão pagará ao erário dos romanos 2.000 moedas de ouro e à minha boa pátria, Gerápolis, 1.000. Interessante os símbolos que aparecem aqui nesse trecho, né? Uma outra questão interessante que a gente vai ver também num outro
texto que vai aparecer também, é justamente esse acróstico ICTIS, né? O acróstico é justamente o quê? Esse costume de pegar as primeiras letras de uma frase, ou de um nome, ou, né, de uma palavra, e com ela dar um significado, criar uma outra palavra, né? Transferir esse sentido das primeiras palavras para uma outra coisa, um símbolo, né? Então, a gente tem aqui Iesus Christos, ou Christos, Teu Ios Soter, que é justamente Ictis, que é Jesus Cristo de Deus, o Filho Salvador. E aqui a gente tem essa inscrição de Éfeso, né? Vocês vejam que é uma inscrição bem rude, assim, alguém pegou um lápis, ou isso está riscado, né? Pegou uma coisa pontiaguda, riscou essa pedra, mas está ali, Ictis, né? E inclusive colocou essa roda ali, né? Para simbolizar também, a gente vai ver alguns símbolos ligados a isso, o símbolo da vida, que vai, que vem, que gira, né? Então, isso que é interessante, porque justamente nessa palavra, é uma palavra grega. O grego ele era conhecido em todo o Império, até os séculos IV, V, até 500, 600, até o século VII. O grego era conhecido, mesmo durante as invasões barbáricas, não nos esqueçamos, os bárbaros não chegam e matam todos os habitantes do Império, pelo contrário, eles aqueles que submetem, continuam vivendo a sua vida, o que é a grande maioria, mesmo porque para muitos dos habitantes do Império, ser dominados pelo imperador e pelo seu exército, ou ser dominado pelos bárbaros, não é que fazia muita diferença, não é? Para a grande maioria dos pobres, e é sempre assim. Eu sempre digo isso também em relação às dominações islâmicas, né? Quando o Islã chegava em algumas áreas, não é que fazia muita diferença se eles agora mandassem, porque antes da invasão ou da ocupação destes povos, as pessoas continuavam sofrendo, eram servos, eram submetidos, passavam fome, tinham dificuldades tremendas para sobreviver. Então, era até uma esperança, de repente, com o novo chefe, com o novo capo, com o novo comandante, as coisas podem ser diferentes. Então, nesse sentido, não ter claro, no mundo greco-romano, essa mudança de poder, ela gera muita confusão, não é? Mas, no geral, para boa parte da população, a vida segue, vamos dizer, quase que sem grandes mudanças, porque a submissão, o sofrimento, a exploração, ela talvez só mude de mãos, não é? De um poder para outro. Então, o grego ele era uma língua muito utilizada, o grego koiné, que é o grego popular, koiné quer dizer comum, não é? Então, esse grego ele era conhecido por grande parte da população. Aos poucos, esse grego também vai sendo esquecido, de modo que só o latim é que vai ocupar praticamente uma boa parte, mas mesmo o latim também vai com os povos bárbaros, muitos nem falam latim, nem conhecem o latim, então as línguas bárbaras misturadas com o latim, misturado com o grego, vão gerar depois as línguas, não diria quase as línguas, podemos usar essa expressão, as línguas nacionais, né? Que é justamente o italiano, que é o castelhano, que é o francês, o alemão, o inglês. Claro, isso muito é uma questão bem complicada, na verdade, é algo que a gente tem que pegar assim, na justa medida, mas em linha de máxima é por aí, né? Então, o grego era conhecido. Então, ictis, né? Peixe. Ictis é peixe. Daí vem ictiologia, o estudo dos peixes. E então, a palavra ictis, ela gerava justamente essa expressão, Jesus Cristo de Deus, o Filho Salvador, ou Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, traduzindo para nós. Então, de novo, esse acróstico ele é muito usado, a figura do peixe tem muito a ver também com esse acróstico, não é? Que a gente vai ver. A gente vai ver, temos então na urna funerária desse pictório
esse pectório, a urna dele é do segundo século. Aqui nós temos uma imagem do que sobrou e a partir daí foi feita uma reconstituição do que está escrito ali. É da Gália, Gália Autun, a cidade na Gália, França, do segundo século, finais de entre 150 e 190, não é? Aqui temos o que ele escreveu na sua lápide também, não é? Ó divina estirpe do peixe celeste. Quem que é a estirpe do peixe celeste? Os cristãos. Conserva um coração puro entre os mortais. Tu que recebestes a fonte imortal das águas divinas. Saboreie o alimento doce como o mel do Salvador dos santos. Come à saciedade. Bebe enquanto tens sede, tendo o peixe nas palmas das tuas mãos. Nutre-me, então, do peixe, te peço, Senhor Salvador. Que minha mãe repouse bem, te suplico, ó luz dos mortos. O Pai Ascândio, caríssimo ao meu coração, com a doce mãe e os meus irmãos, na paz do Ictis, recorda-te do teu pectório. É uma oração, né, que ele faz, em que ele lembra o alimento, lembra a Eucaristia, lembra do Salvador, lembra da mãe, lembra do pai, lembra dos irmãos e termina colocando essa na paz do Ictis, na paz do Jesus Salvador, né? Na paz do Ictis, na paz do peixe, né? Embora ele use a palavra peixe especificamente, mas no final ele refere-se ao peixe em grego, que é justamente Jesus Cristo, o Filho do Deus Salvador. Uma outra questão bastante interessante, aliás, antes de falar aqui, a gente tem, né, essa imagem aqui. Aqui sim aparecem golfinhos, vejam bem. Nós temos golfinhos aqui. Estão vendo ali? 2 golfinhos, um de cada lado. Esse aqui é um verdadeiro golfinho. Parece mesmo um golfinho. E aqui a gente tem esse Ki-Rho, né? A gente vai ver depois também, né? Aqui é com o alfa, o ômega, é o que a gente vai ver agora depois, o símbolo do Ki-Rho. Isso aqui é uma terracota, cerâmica cozida, né? Barro cozido, do século VII, do bispo Marciano, né? Mas eu trouxe aqui para lembrar do golfinho. E um outro símbolo muito típico pagão, mas que também é utilizado pelos cristãos, é a concha. Concha simboliza a fertilidade, é um símbolo, se referindo também ao órgão genital feminino, né? Também é um órgão da fecundidade, porque lembra fortuna, riqueza, beleza, porque dentro da concha se encontra a pérola, né? E tem uma porção de dados. E é um símbolo no caminho de Santiago de Compostela. Quem fez o caminho conhece, mas pelo menos sabe também do simbolismo. Tem essa concha, né? E os que fazem o caminho recebem. Isso chama vieira, essa concha muito típica daquela região, da Galícia. E por que ela simboliza o caminho? Porque, vejam bem, tem todas essas estradas aqui que levam todas a um caminho, a um lugar só. Então, é o caminho do peregrino. Todos peregrinam para um lugar só. Então, a concha, ela também tem esse simbolismo, né? É um simbolismo, como disse, pagão, mas foi adaptado também pelos cristãos. Me chama a atenção justamente essas colunas. Vejam que é uma composição clássica, né? Do mundo clássico que está presente aqui. Tem as colunas, temos ali flores, né? Algumas flores e uma coisa muito bem feita, né? Isso aqui geralmente ficava numa parede, quase concreto aqui, não saberia dizer se é uma lápide, mas temos algumas dessas terracotas que eu já mostrei para vocês, que provavelmente ficavam nas paredes de algumas igrejas. O Ki-Rho, né? Que é o Christos, né? O PX, conhecido como PX, né? Ele é típico da história da igreja. A gente tem aqui a visão de Constantino. Vocês têm os textos, eu mandei para vocês, né? Os textos relacionados à conversão de Constantino. Diz a história, para quem não leu, eu vou resumir aqui, que Constantino, estando às vésperas da batalha contra Maxêncio, ele teria tido
São várias versões. Primeiro, ele teria visto ao cair da tarde uma imagem no céu, o Quirô, embora aqui mostre a cruz. A verdade não é a cruz, é o PX, né? Outro relato diz que ele teria, durante a noite, em sonho, o próprio Cristo teria aparecido e teria pedido a ele que colocasse aquele símbolo nos seus escudos para ir em batalha. O fato é que Constantino enfrenta Maxêncio, vence, e a partir dali ele começa também a usar aquele símbolo que já era conhecido dos cristãos, o Quirô, né? A gente vai ver aqui, aqui um detalhezinho dele se assustando diante da imagem. Aqui essa frase, em tutonica, com este sinal vencerás, em grego, né? Em latim, in hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Como é que estava escrito lá? Não sabemos, provavelmente em grego, né? Aqui é o sinal X, né? Típico que ele usou nos seus escudos, usou nos estandartes, depois vai aparecer também umas moedas. Então é o PX, a gente vai ver o Ki, Christos, que é as primeiras palavras. Esse aqui, na verdade, não é um P, né? Na verdade, isso aqui vou mostrar ali depois, é o Ki. Alfa, um ômega, né? Então, são duas letras gregas, né? O Ki, Rho. Então, são, na verdade, quatro letras gregas. Isso aqui é uma letra grega, esse aqui é uma letra grega, mais uma letra grega e mais uma letra grega. Né? Isso aqui é uma construção, uma pedra típica do mundo já do Império. Né? Aqui, essa moeda de Constantino, já desde os inícios, Constantino é o primeiro imperador, entre 315 e 337, aparece aqui o estandarte dele, do Império, que vai em batalha, e o Quirô, né? Aqui nós temos o PX. E vejam que aqui tem uma serpente. Né? Eu não fiz um estudo sobre essa moeda, tem tudo, dá para fazer, né? Mas a impressão que eu tenho é que a serpente simboliza o mal, né? Porque o estandarte está sobre essa serpente, está esmagando essa serpente. Não vejo aqui um símbolo cristão, que ainda o cristianismo, com Constantino, no cristianismo vai ser muito devagar. Constantino, ele na verdade, ele era muito ignorante em aspectos cristãos. Não é? Não vou dar uma aula sobre isso aqui, mas lembrar aqui essa linha. Aqui nós temos de novo essa lápide, e aparecem três símbolos muito interessantes, que é justamente o Quirô, né? Aparece a orante, a gente vai ver depois, né? Opa, voltando. Aparece essa pomba com o ramo da paz, né? Isso também é interessante, esses três símbolos aqui juntos, né? Aqui uma outra como é que vamos dizer, um outro símbolo próximo ao Quirô é esse chamado staurograma. Stauro é cruz em grego. Então, é uma representação da cruz sem ser a cruz, que é um tau, né? E o Ki, que na verdade aqui é um P, né? O Ki, de novo, aquilo que eu dizia, o Quirô, né? Daí vem Christos, né? Aqui, na verdade, não é o Christos, mas é um símbolo, seria uma forma de mostrar a cruz de Cristo sem ser a cruz, porque, como eu disse, a cruz ela começa aos poucos a ser representada já um pouco mais à frente, mas é interessante que ela traz o alfa e o ômega. E o alfa ele tem uma forma quase de uma âncora também, né? Aqui o alfa e o ômega pendurados aqui. E também essa pomba, que é a pomba da paz, né? Também é um símbolo cristão muito representado. Aqui a lápide de Sebérius, né? Ou Sevérius, ou Severo, podemos chamar de Severo. Também, tipo símbolo, aqui temos o louro pagão da vitória, o louro daqueles que venceram, e no caso venceu a morte, o Quirô, o PX, o alfa e o ômega, né? E o nome do falecido. Aqui é a grafite de São Calixto, isso aqui é interessante, uma das mais antigas, o Quirô, é uma grafite também. Esse símbolo está presente em várias... Aqui, uma moeda de bronze de 353, né? O PX nessa moeda, né? Também bastante interessante. Esse taurograma aqui, que eu acho muito interessante, de Aquileia, na Itália, no século VI. Aquileia, norte da Itália, né?
aquela imagem que nós vimos ali atrás, aqueles desenhos, aqueles grafites, aqui eles fizeram um objeto, né? Um P, um alfa e ômega. Século VI, por volta de 500, Aquileia, em 500, estava em mãos aos lombardos. Os cristãos estavam lá, claramente, os lombardos dominam essa região toda, os francos depois vão tomar a cidade de Aquileia, toda aquela região, né? Mas, de qualquer modo, é um símbolo bem interessante, cristão, em pleno mundo já que não é total e absolutamente romano imperial. Já é no mundo de transição. Já é um momento em que os bárbaros, desde 476, os bárbaros dominam. Há um esforço do imperador do Oriente de se impor no Ocidente, mas ele não tem condições, né? Então, esse aqui é esse estaurograma. Estaurograma significa cruz escrita, uma cruz representada, não é? E tem ali o P e a cruz, né? Aqui, de novo, o monograma, né? Jesus Cristo. Isso aqui é de um sarcófago do século IV, de Constantinopla. E, de novo, vejam que são os louros, né? Os louros típicos do Império, os louros que cingiam a cabeça dos generais vitoriosos e dos imperadores. Eu achei isso aqui muito interessante, que pouco a gente conhece, quase não temos muitas indicações, né? Isso aqui é chamada Mensa Martyrum, Mesa dos Mártires. É uma lápide que se colocava em alguns lugares onde ficavam os mártires, né? Próximo a um local onde havia um mártir, né? E ali onde foi enterrado o mártir, e ali se colocava ofertas para aquele espaço, para aquela casa, ou para os pobres, né? Então, isso se chama Mesa dos Mártires. É de pedra, uma inscrição, está escrito aqui, 7 de setembro de 359, Anno Domini, né? Com o Quiró, vejam aqui, o Quiró, esse aqui é o maior, né, o tamanho ampliado, e aqui o detalhe que nos chama a atenção, né? O Quiró é da cidade de Tixter, na Mauritânia, né? Mauritânia é depois do Marrocos. Imaginar ali a Espanha, atravessou o Estreito de Gibraltar, temos Marrocos, atrás do Marrocos fica a Mauritânia. Dali vem justamente os mouros, os Mauri, depois mouros, né? Da Mauritânia, atual Algéria. Então, junto a essa mesa, encontrava-se objetos da Terra Prometida, como um pedaço da verdadeira cruz, né? Junto aqui, em volta, essa mesa, onde ela foi encontrada pelos arqueólogos e pelos cientistas, né? Agora vamos passar rapidamente às representações de Cristo. Vimos vários objetos, vários símbolos, mas a pessoa de Cristo também ela é representada, não é? Só que representada de um modo muito específico, não é? Aqui, concretamente, Cristo como filósofo. Ora, há uma reserva de representar a Deus, não é? Eu acho que isso é bem interessante, a gente fazer uma reflexão também sobre isso, né? Primeiro que durante o tempo da perseguição nem se pensava nisso, representar Deus, representar Cristo. A própria questão da pessoa de Jesus estava sendo discutida. O Concílio de Nicéia, em 325, vai dizer que Jesus ele é plenamente filho de Deus, ele é da mesma substância do Pai. Aí eu vou lembrar para vocês, a gente que reza no credo, né? Gerado, o credo dos domingos de festa, né? Não os melhores momentos que rezamos todos os dias, mas o credo niceno-constantinopolitano, onde nós rezamos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Consubstancial quer dizer da mesma substância. Por quê? Para se contrapor a Ário, um herege que dizia que Cristo não era Deus. Deus é só o Pai. O Filho, ele não tinha a mesma matéria, a mesma substância, a mesma physis do Pai, não é? A Igreja vai discutir isso muito fortemente, e aí chega-se justamente essa questão de que Jesus é plenamente Deus, né? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, total e plenamente Deus, consubstancial, da mesma substância.
Em grego, a palavra é homoousios, a mesma ousia, a mesma substância. Estou falando isso para quê? Para dizer claramente que também a arte se ressente disso. Quer dizer, não há assim, como é que vamos representar Jesus diante do mundo que está ainda se formando? Eu costumo dizer que aqui a teologia ela não é tematizada, ela está sendo aos poucos tematizada, sim. Temos vários teólogos que são mais filósofos, né? Orígenes, Justino e outros grandes nomes, né? Mas mais do que isso, a grande maioria dos cristãos, eles vivem a realidade teológica, eles vivenciam a disciplina, eles fazem a experiência, por isso nós chamamos isso de ethos, né? Vida, costumes, comportamento. Eles, mais do que ter a reflexão teológica, tematizada, elaborada, aprofundada, os cristãos vivem a fé. E é claro, há um momento em que aos poucos essa vivência ela vai tendo que ser tematizada, colocada por escrito, definida, e um dos primeiros momentos é justamente o Concílio de Nicéia. Mas, independentemente disso, as grandes reflexões que são feitas, primeiro em relação, vamos dizer, em relação à Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como Deus é Pai? Como Deus é Filho? Como é que aparece o Espírito? Como é que Jesus ele é humano e divino? Não vou dar essas respostas, porque seria uma aula de dogmática ou de história da igreja com relação aos 4 primeiros concílios, né? Mas, de qualquer modo, aqui a gente tem, nesse momento, a comunidade já começa a expressar a figura de Jesus. E eles, como eu disse, eles não vão apresentar Jesus na cruz, não vão apresentar Jesus barbudo, como nós nos acostumamos a ver, né, nas nossas representações. Nada disso. Eles vão apresentar, primeiramente aqui, aparece muito Jesus filósofo. Por quê? Porque o cristianismo, ele, em vários aspectos, naquele mundo no qual ele estava envolvido, era o mundo dos filósofos, né? E vamos dizer, várias correntes filosóficas buscavam a verdade, ou buscavam responder a grande pergunta, o que é a verdade? E a gente vai ter vários filósofos que vocês, melhor que vocês conhecem, né? que se ocupam dessas questões e procuram dar respostas a partir da filosofia, a partir das grandes sínteses do pensamento helênico, não é? Os cristãos, os primeiros pensadores cristãos, para vocês terem uma ideia, os primeiros grandes nomes de pais ou padres da igreja, eram também grandes filósofos. Nós temos Justino é chamado o filósofo, quase assim por antonomasia, né? Orígenes, grande filósofo. Nós vamos ter os três irmãos, os 3 capadócios, né? 2 deles são irmãos, Basílio Magno, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. Esses 3 estudaram nas melhores escolas de Atenas, da Grécia, e se tornam cristãos. Então, há dentro do cristianismo também essa proximidade com a filosofia. E qual é o sentido da arte cristã de representar Cristo como filósofo? É Cristo que é o mestre, é aquele que ensina a verdadeira filosofia, que é a filosofia cristã. Então, como eu disse, a preocupação não é dogmática, não é teológica, isso vai aparecer aos pouquinhos, mas aqui é apresentar Cristo como filósofo. E nesse quadro que a gente tem da Catacumba de Domitila, aparece aqui, né, vocês vejam, é um Cristo vestido com estilo roupa romana, não é? É um típico romano, dos nobres do Senado, não é? A mão aqui, ensinando, aqui ele tem um rolo, ou é um rolo, ou se fosse um livro, alguma coisa assim, né? Está sentado, tem uma sede aqui, né? E os seus discípulos ouvindo, né? Ele está ensinando. Né? Isso vai aparecer bastante, né? Nessa questão de que os homens mostraram o cristianismo como uma religião que ensina, como uma religião que indica a verdade, que mostra o caminho da verdade, né? Como as várias escolas. Inclusive, a gente vai ter também,
isso mais na região de Alexandria, o próprio Clemente de Alexandria, a gente vai ter algumas escolas cristãs, que são escolas de filosofia cristã, chamadas didascalias, que não vem ao caso aprofundar aqui, mas que aparece também, né? Continuando ainda com o Bom Pastor, a gente tem, desculpa, com o filósofo, antes de falar do Bom Pastor, esse quadro aqui, essa pintura é pouco conhecida, foi da Catacumba de Domitila, que essa parte ela foi restaurada, aberta só em 2017. Né? É um trabalho muito sério de recuperação dessas imagens. Como eu disse, muitas catacumbas ainda estão fechadas, em muitas catacumbas tem coisas que ainda estão sendo restauradas. Né? E é interessante aqui que é o Cristo, né? Sentado, com a mão, ensinando. Percebam que tem 2 dedos ali, é o gesto retórico, com a mão erguida a meia altura, dizendo quase, prestem atenção, escutem. Né? É um gesto de quem vai ensinar. Os seus discípulos, todos aqui, né, os seus que estão ouvindo, está sentado num trono, tem uma distância entre ele e os discípulos, isso tudo é claro. Esse Bósio aqui, eu até coloquei ali, é o homem que descobriu esta e outras tantas catacumbas no século XVI. Tinha que escrever o nome dele, né? Bósio. Né? E outras catacumbas também tem. Ficou para a posteridade. E hoje a gente poderia até dizer, por que ele não tirou esse nome? Um dos princípios da arqueologia, e conhece um pouquinho, sabe? Tem várias correntes, mais ou menos o que eu me lembro quando eu estudei arqueologia, e lá em Roma a gente se perguntava determinada coisa que parece meio fora de lugar. A questão é, não, isso foi encontrado, não se mexe, tem que deixar do jeito que nós encontramos. Né? A não ser que isso vá causar um problema, alguma dificuldade futura, mas, na medida do possível, respeitar aquela descoberta, aquilo do jeito que aquilo foi encontrado, não é? Isso é interessante. Então, o nome do homem está ali, ninguém apagou, ninguém tirou. É um testemunho, não é? É por volta de 1500 e pouco que ele descobriu esta e tantas outras catacumbas. Mas o que chama a atenção é essa imagem. Vamos ter outras ainda do filósofo, Cristo filósofo, aqui, Domitila, século IV. Vejam bem, quando eu falo século IV, ano 300. E isso aqui, muito provavelmente, já é da 350, 360, tá? Porque já é um cristianismo não ainda provavelmente reconhecido, oficializado, mas já é uma religião dominante. Né? Vai ser oficial em 380, com Teodósio. Mas aqui, já os cristãos já não têm medo de mostrar o seu rosto. Então, aqui também o Cristo, no mesmo estilo dos outros. Eu vejo que, como eu dizia para vocês em outras aulas, e repito hoje, há quase não vou dizer um cânon, mas um cânone quase. Né? É um estilo de representar Cristo, de representar, a gente vai ver depois os reis magos, de representar a ressurreição de Lázaro, por exemplo, né? Quase que se repete, o próprio Bom Pastor. Então, parece que alguém fez um modelo e aí vai ser sempre assim. Claro que isso não havia um manual, né? Diferentemente da arte bizantina. Na arte bizantina, os cânones são rígidos, as cores para determinada coisa são muito rígidas, muito, muito bem determinadas. É a igreja e o imperador que determina. Aqui não. Aqui, com certeza, são coisas mais informais, mas mesmo na informalidade a gente percebe que há uma espécie de cânone, uma espécie de regra que é seguida na elaboração dessas pinturas. Aqui tem um detalhe interessante que vocês vejam, é Pedro e Paulo. Pedro sempre representado com a barba encaracolada, cabelo meio encaracolado, mais idoso, e Paulo, barba preta, tipo um filósofo grego. Paulo era do mundo greco-romano. Né? Vejam bem o estilo dele. Paulo geralmente tem, aqui no caso, provavelmente um rolo, em vários momentos ele vai aparecer segurando um rolo. Paulo também é visto como o filósofo. E aqui o PX. Vejam bem aqui, PX. Né? Continuando, aqui, Paulo filósofo, também na Catacumba de Domitila. Tarso era uma cidade grega, né? Ele era cidadão romano. E o rosto, eu chamo atenção de novo para o rosto, já lembrei, várias coisas eu não vou repetir, né? Porque senão fica meio maçante, pedante até. Mas lembrar, o rosto, eles se preocupam com o rosto da pessoa. A
pintura, e aqui já é uma pintura bem feita, então também já é um pouco mais tardio, já há um certo apuro técnico. Quase diríamos assim, dizendo, né, sem, como eu já disse no início também das outras aulas, não há a perspectiva, não tem essa preocupação, não existe essa preocupação. Mas aqui a gente percebe, parece que ele está num espaço que quase gera uma perspectiva. Vejam aquele fundo, na verdade não é fundo, é plano, não é? Mas ali dá quase a imagem de que tem uma rocha lá no fundo, que ele está do lado de uma pedra, não está. São os defeitos, entre aspas, da parede, não é? Que rachaduras, infiltrações, mas deu esse aspecto tão bonito, né? Inclusive esse sentido, talvez não involuntário até, de profundidade. Não sei se vocês estão me entendendo, mas é nessa linha. E o rosto é típico do rosto de um grego, filósofo grego, segurando ali um rolo, e do lado dele essa bolsa, essa caixa redonda aí cheia de rolos, porque eram os rolos que se usavam, né? Aqui é interessante, a gente vai aprofundar esse sarcófago depois, mas apenas um detalhe que me chama a atenção, que é o Cristo filósofo, não é? É o Cristo imberbe, vejam bem, é bem novo, jovenzinho, sem barba, né? Cabelo um pouquinho longo, Pedro, Paulo, né? E ele está entregando aqui, isso chama traditio legis, a entrega da lei. Jesus entregando a lei, né? Para os seus 2 discípulos. E ele aparece como filósofo. Inclusive, ele está assentado sobre esse personagem aqui, que é um personagem, é o representante dos céus, né? É o Telos, seria uma cosmos, né? Ele está sobre o cosmos, ele está nas alturas. A gente vai depois aprofundar esse sarcófago ali, é um dos próximos que a gente, um dos detalhes, esse é um detalhe desse sarcófago. Uma outra expressão que tem também de Cristo é o Cristo representado como Orfeu. Vocês se lembram, nós falávamos do Orfeu já na aula passada, quando Davi é representado como Orfeu, não é? Orfeu é o deus da música, é o deus deste mundo, é um dos deuses mais poderosos, não é? Que apazigua animais com a sua música, com a sua cítara, que tem um poder extraordinário, etc. Então, Jesus também é representado como Orfeu. Aqui é a catacumba de Pedro e Marcelino. E lembrem-se do chapéu, típico chapéu chamado frísio, da Frígia, né? Região próxima ali hoje, onde é a Turquia. Tem outras imagens de Jesus como Orfeu, aqui. Isso aqui é interessante. Esse aqui é um desenho, a pintura está bem ruimzinha, mas a gente tem esse desenho aqui em que aparece é Orfeu, mas representando Jesus, né? Então, aqui os animais apaziguados ou pacificados, e outros elementos que aparecem aqui, eu já vou chamar a atenção, quando aparecer vocês, depois eu só lembro rapidamente. A gente vai ter aqui Daniel na cova dos leões, vai aparecer muito, não é? Moisés tirando água da pedra, também vai aparecer. Depois, tem um outro que eu vou virar, depois a gente vai aparecer Jesus ressuscitando Lázaro, e aqui é Davi com a funda, que vai derrubar Golias. E depois animais, né, mitológicos, o mundo calmo, tranquilo, paradisíaco, também isso é bastante representado nessas pinturas. E vejam a beleza dessas figuras geométricas, né? Isso aqui é uma pintura de catacumba, né? Coisa mais bem feita numa realidade tão específica. Aqui de novo, catacumba de Domitila, Jesus como Orfeu, de novo, vejam aqui, aqui parece mais uma flauta, porque ele pode ser representado tocando a lira ou tocando uma flauta de pan, né? Rapidamente passamos aqui como bom pastor, né? Cristo o bom pastor. Na verdade, Cristo ele é representado como o bom pastor, mas em alguns momentos assim, a princípio não é nem o bom pastor. O pastor ele representa o próprio cristão. O próprio cristão que vai, o falecido, no caso, né, quem está ali na catacumba é representado, né, é a alma cristã, a alma que vai viver essa vida idílica, né, essa vida
paradisíaca, essa vida futura na paz. Então, o pastor, ele é símbolo da alma cristã, mas aos poucos o próprio Cristo vai ser o bom pastor, porque é a tradução normal, natural daquilo que o próprio Evangelho nos fala. Inclusive, eu tenho, no próximo vai aparecer, né? Ainda não está aqui, mas eu tenho um texto do Cântico de Isaías que fala do bom pastor, que é muito interessante. Esse aqui é um teto do cubículo em que aparece o pastor, é inspirado no Panteão de Roma, dizem os estudiosos. Eu mostrei o Panteão de Roma, vocês se lembram? O óculo do Panteão de Roma, lá no alto, né? Aquele redondo. Então, lá está o bom pastor, né? Aqui seria o bom pastor. Mas também outros personagens. Aqui é o ciclo de Jonas, o profeta Jonas, aqui sendo jogado no mar, engolido ou devolvido pela baleia, e aqui aquela cena em que ele dorme debaixo de um pé de mamona, né? Segundo o texto que eu tenho, o pé de mamona. E aqui várias orantes, né? Também um personagem importante que a gente vai destacar depois. E umas pinturas aqui, estão vendo? Bem características, bem feitas, inclusive. Aqui é interessante que uma questão do bom pastor, destacar que o bom pastor ele já era uma figura, ou melhor, o pastor, né? É uma figura típica do mundo helênico, do mundo grego. Né? Esse aqui é um moscóforo, é uma estátua grega do período arcaico, 570 antes de Cristo. Carrega um bezerro, né? Não bem um pastor, mas não um bezerro. Quer dizer, significa o quê? Significa justamente essa questão também de uma vida de cuidado, alguém que cuida, alguém que se preocupa. Representa também serenidade, zelo, esperança, né? Também humanitarismo, filantropia, são esses valores, essas virtudes, né, do mundo helênico, do mundo grego, né, que são representados também através desses personagens. Aqui a gente tem esse bom pastor, que foi encontrado na catacumba de São Calixto, né, entre finais do século III e início do século IV. Né? E aqui, uma outra representação interessante é o Hermes Crióforo, do século V a.C., 400. Também Hermes, esse deus, né, que também é um deus pacífico, é um deus da esperança, é um deus que cuida, né, e também o símbolo da filantropia, e ele é representado também como um pastor, aqui sim é uma ovelha, né, levando a ovelha às costas. E o bom pastor aqui da catacumba de São Calixto. Né? E vejam bem que o bom pastor ele é representado sempre com uma veste curta, né? Com a ovelha às costas, e algumas ovelhinhas, uma ou duas, e sempre um estilo quase que, como eu disse, né, se prestarem atenção, não é que muda muito, não há muita criatividade, ou seja, não é que cada um faz do jeito que achar melhor. Tem uma ou outra diferença, sim, mas há, em geral, uma regra, de novo aqui, mais ou menos como o outro. Tem lá uma vasilha, provavelmente a água, um cajado, né? Isso aqui é da catacumba maior, né? E também com a roupa curta, com as pernas meio de fora, a partir do joelho, e com a ovelha às costas. E essa frase aqui, esse texto aqui, a gente reza isso na terceira quarta-feira da terceira semana do ofício. Aí, quando eu li isso no ofício dessa semana, nós estamos na segunda agora, então já faz 3 semanas que foi rezado essa oração no ofício da manhã, das laudes, né? Como nós chamamos. Tem isso aqui no Salmo, o Salmo, na verdade, é o Cântico de Isaías, 40, 11. Como o pastor, ele apacenta seu rebanho. Ele toma os cordeirinhos em seus braços, leva ao colo as ovelhas que amamentam e reúne as dispersas com sua mão. Esse cântico é um cântico referindo-se a Jesus, né? Ele é o pastor. E depois Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor, né? E o Salmo vai dizer, né? Tu és, Senhor, o meu pastor, por águas seguras me conduz, por prados verdejantes, me conduz com seu cajado, e por aí vai. Né? Então, essa figura, de novo, do pastor como guia, e ali, concretamente falando, nesse ambiente, o guia da alma, o guia das pessoas que morreram confiantes, como a âncora expressa bem, o guia daquelas pessoas que
vão ter agora, porque fiéis a Cristo, o Cristo vai cuidar destas pessoas, como o bom pastor cuida do seu rebanho, como cuida daqueles que os seguem, não é? Aqui as outras representações, a catacumba de Pedro e Marcelino, né? De novo, como eu falei, não há muita. Aqui ainda tem 2 árvorezinhas, mas é sempre perna com a roupa curta, 2 ovelhinhas, uma nas costas. Aqui também, vejam que aqui é igualzinho essa, 2 ovelhas, a diferença é que essas estão de pé, essas estão sentadas. Árvores aqui, um esboço só. Aqui vejam o rosto do personagem, bem forte, meio que olhando meio de lado, assim, não é? A árvore é apenas um rabisco, não é o mais importante. E dentro de circunscrita, a imagem a um espaço bem delimitado. Aqui, a delimitação aqui já é mais geométrica, vejam, não é? Aqui, o que sobrou dessa pintura, um pouco mal, diz em italiano, malandata, infelizmente, um pouco bem ruimzinha, mas aqui, um pastor também com várias ovelhas, uma ovelha aqui às costas, o cajado, são os dados característicos. Aqui, interessante, esse sarcófago do Bom Pastor, no século IV. A gente vai falar depois especificamente dos sarcófagos, mas aqui eu já dou uma pincelada. Vejam bem, são 3 pastores ali, né? E tudo relacionado ao pastoreio, então tem ovelhas aqui. Esse aqui o nome desses meninos com asinhas são putos, né? Puto, no mundo greco-romano, helênico, são também chamados de amores, ou amor, e psique. São essas figurinhas que estão presentes por tudo, são elementos decorativos que tipo, quase diríamos assim, em português, no Brasil, em português, as fadas, né? Esses seres mitológicos. Então, aqui, esses seres, eles fazem a vindima, né? Recolhem as uvas, estão vendo aqui, né? Colocam, esse aqui está amassando as uvas, né? É o sarcófago do Bom Pastor, mas ele é muito mais, é o pastoreio, mas um pastoreio que representa também a Eucaristia, né? Representa a colheita da uva, o vinho. Poderia, aqui no elemento, se a gente fosse um pagão vendo aqui, isso teria claramente uma relação com Baco, deus do vinho, e Dionísio, né? Que também tem a ver com o vinho. Mas para nós cristãos, como tem um bom pastor, a gente já faz logo a relação com o vinho da Eucaristia, que é o sangue de Cristo, né? E também é um sarcófago de uma catacumba cristã. Isso também é um dado importante. Aqui é um detalhe, né? Como eu dizia, vejam bem os putos colhendo, arrancando uvas, né? Colhendo uvas e por aí vai. Aqui esse pastor, mesmo estilo, uma ovelha, 2 árvorezinhas, as ovelhinhas de pé. Aqui também, e aqui aparece a lápide na catacumba de São Calixto, né? Tem um escrito, o pastor aqui, uma árvore ali. Essa aqui é da catacumba de Via Anapo, para vocês saberem que existem muitas outras catacumbas, que não apenas aquelas que a gente conhece normalmente. Algumas representações, gente, já passamos. Elber, atenção, alô? Sim. E aí, como é que fazemos? Já temos? São 9h37. Como houve aquela interrupção, se o pessoal concorda, quiser continuar mais um pouquinho... Para mim não tem problema nenhum. O que vocês acham? Vambora. Pode continuar. 10 minutinhos? Eu vou continuar um pouco sobre a Eucaristia, a representação. Vamos continuar então mais alguma coisa? Se alguém sair, tiver algum problema, depois pode ver a gravação, tá bom? Então vamos continuar. Então, uma outra questão, as representações da Eucaristia, que também aparecem nas catacumbas, mas para vocês terem uma ideia, eu peguei esse cálice aqui de Antioquia, veja bem, de metal, de 550, melhor, de 500 a 550 depois de Cristo, claro, depois de Cristo. E também era aquele estilo daquele sarcófago. Vejam aqui todas essas representações de uva aqui, né, de videira, mas aqui nós temos provavelmente o próprio Cristo e aqui provavelmente os apóstolos e outros personagens. Já não são mais
personagens mitológicos já não são mais elementos decorativos do mundo helênico, mas sumiram. Aqui já são pessoas idosas, já são venerandos anciãos, seguidores de Jesus, então representam já uma outra concepção dessa arte cristã, né? A representação da Eucaristia, essa aqui é interessante, né? A gente tem vários dados, esse aqui é uma das mais interessantes, porque Eucaristia, quer dizer, o próprio Cristo é o alimento, não é? É ele que se transforma no pão e no vinho. O banquete é uma representação muito forte também em outras culturas, já citei isso. O banquete, por exemplo, nos cultos mitraicos, no culto da Mitra aparece, também vários outros ritos, cultos mistéricos do Egito. O banquete no mundo do pós-morte também é muito comum, né? E no cristianismo, o banquete simboliza a Eucaristia cristã, que se realizava nas casas nesse período, né? Depois começa a ser celebrada nas basílicas, nas igrejas maiores, mas ela representa também justamente essa comunhão. Por isso no português, no Brasil, na língua, no corrente do dia a dia, nós chamamos a Eucaristia justamente de comunhão, não é? Então essa comum união que começa aqui entre os cristãos, aqueles que seguem a Jesus, o próprio Jesus, a própria realidade divina que ultrapassa o temporal e continua depois. Então essas representações, elas justamente dão esse sentido de uma continuidade daquilo que se viveu nesse mundo, daquilo que se viveu aqui na Terra, daquilo que se viveu na comunidade cristã, onde se participava da Eucaristia, e essa Eucaristia continua depois da morte. Então, uma das representações mais assim, claras e explícitas é justamente o banquete, né? A gente tem aqui uma pessoa bebendo, tem um prato, alguém vai pegar, tem uma criança, é uma família em torno de uma mesa, né? O banquete da família, que representa também, representando a familiaridade, a vida doméstica, o dia a dia, faz essa referência à Eucaristia. Isso aqui é interessante, Catacumba de Pedro e Marcelino. Sabina, tem o nome aqui da pessoa, essa é a Sabina, que serve vinho aos convivas, né? Por que a gente sabe que é cristão? Porque é uma catacumba cristã. Tudo ao redor ali é cristão. Então, e vejam que é um estilo bem romano, não é? As pessoas estão no triclínio, onde se deitava, não é sentado em volta numa cadeira como nós fazemos hoje. Aqui tem esses vasos típicos gregos, cada um tem um nome específico, né? Uma mesa. Então, aqui também provavelmente aqui ficava o vinho. São representações muito bem feitas, né? Da vida cotidiana, para lembrar essa refeição. Que provavelmente é o esposo, aparece uma pessoa mais idosa, que são mais jovens ou crianças, né? A mãe, provavelmente os seus. E aqui, essa catacumba de Pedro e Marcelino, provavelmente essa era a pessoa que estava enterrada ali, a Sabina, né? Que servia aos seus filhos esse alimento da vida eterna, que é o próprio Jesus, né? O vinho, que é o sangue de Cristo. Aqui nós temos o cubículo dos padeiros, também descoberto, foi aberto ao público há pouco tempo. É interessante que isso aqui, assim, quando eu andei lendo sobre isso, aprofundei um pouquinho isso, interessante porque um dos elementos interessantes desse período é que os cristãos também já se constituíam numa espécie de, como é que vamos dizer, na Idade Média vai chamar de gilda, grupos próprios, né? De profissões, né? Seriam quase as confrarias, né? A gente vai ter na Idade Média a confraria dos artesãos, a confraria dos ferreiros, dos pintores. Aqui a gente tem, por volta do século III, século IV, o grupo dos padeiros. Eles se encarregaram de mandar pintar essa parte da catacumba, onde eles eram enterrados, os personagens. E ali tem vários elementos relacionados justamente a quê? Relacionados à Eucaristia. Aqui a gente tem pães, são cestos com pães aqui embaixo,
pessoas, família também, com pão. E aqui, né, a gente tem uma outra representação da catacumba de Priscila, a fração do pão, aqui é bem claro, peixe e pão, cestos e as pessoas sentadas em volta da mesa, sentadas, como nós dizemos, refesteladas, né, estendidas nos seus triclínios. Aqui um outro elemento interessante, pouco conhecido essa pintura, é Cristo, que transforma a água em vinho. São as ânforas, né, as jarras de água das bodas de Caná. Esse também é outro elemento bem interessante que aparece em várias representações, né? As bodas de Caná, quer dizer, onde Jesus transforma a água em vinho, esse vinho novo, que é símbolo também da Eucaristia, né? O vinho que é um vinho mesmo porque as bodas de Caná, concretamente falando, dentro do cristianismo, é um simbolismo, é um dos sinais de Cristo, o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus realiza, né, transformar a água em vinho. Então tem um simbolismo muito forte na vida da comunidade, né? Esse vinho que é o próprio Jesus que nos dá, que vai ser o seu próprio sangue junto com o seu corpo, né? Mas o sangue derramado pela vida da humanidade. Então o sangue, essa água transformada em vinho, tem um simbolismo justamente desse sangue de Cristo. E aqui aparece um dado que depois vai aparecer, eu já falo agora, que é o Cristo Mago, né? Vejam que ele tem uma varinha na mão. Essa varinha ela aparece também em alguns outros personagens do mundo da mitologia, mas aqui é bem característico. Essa pintura também já é uma pintura do período do cristianismo já não mais perseguido, tanto que Cristo aparece aqui com a roupa típica romana, uma toga romana, não é? Também é um Cristo sem barba, né? Imberbe, cabelo curto, né? E fazendo esse gesto de transformar, um gesto milagroso, aquele que realiza um milagre. Isso aqui é interessante porque, a princípio, essa imagem aqui poderia representar um banquete cristão, né? É um hipogeu de Víbia, na Via Ápia, do século IV. Na verdade, é um afresco pagão, né? Hipogeu é uma catacumba, é um cemitério, né? do mundo romano, chamam de hipogeu. É um afresco pagão representando a chegada de Víbia nos Campos Elíseos, chegando no paraíso, né? Conduzida pelo anjo bom, que tem o anjo que leva, inclusive está escrito aqui, Víbia, está tudo, vamos dizer, é como se fosse uma história em quadrinhos, né? Está tudo ilustrado e escrito, para quem não entende, né? E aí ela chega e ela vai comer, vai beber aqui nesse mundo, né? E aqui embaixo ela tem o julgamento dela perante os deuses, né? Os deuses lá no outro mundo estão julgando, e os deuses, vejam, estão num pedestal mais elevado, né? Mas é uma típica representação pagã, essa aqui, que poderia nos confundir parecendo uma Eucaristia, né? Mas não é. Isso para dizer aquilo que eu já dizia antes, a representação do banquete na vida futura, ela é uma representação presente também em várias outras religiões, né? Bom, vamos parar por aqui, tá bom? Daqui a pouco vai dar 10.